Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas. Hoje a gente vai ensinar essa clutch, que é uma peça muito simples de ser feita. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo, já curta o nosso canal e inscreva-se para receber as novidades. Para fazer essa peça, você encontra todos os materiais no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, e você também pode fazer os pedidos através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010. Você vai precisar de um novelo do fio de malha Multitécnicas, que ele é um fio de 100% poliéster, ele é mais leve que a malha tradicional. Você vai precisar também da tesoura. Eu trabalho com agulha número 8, caso o seu ponto seja muito apertado, utilize a 9, e caso o seu ponto seja muito solto, utilize a 7. Uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates, uma agulha de costura e linha de costura para você costurar o botão imantado que nós colocamos no centro, o botão imantado se você for utilizar esse tipo de fecho. E caso você trabalhe com esta alça de corda, que nós teremos o kit no site até durar o estoque, então se você estiver interessado, entre no nosso site para adquirir o kit. Você também precisa de um alicate desse tipo, que é um alicate de bico fino, que também é utilizado para bijuterias. Então esses são os materiais, e qualquer dúvida que vocês tiverem também podem entrar em contato conosco através do WhatsApp. Eu vou começar a mostrar através das medidas da peça. Ela fica aproximadamente com 27 por 18 centímetros de altura. Então, com um novelo, você faz essa peça. Caso você queira uma peça maior, você vai precisar de mais ou menos um novelo e meio. Durante a aula eu vou explicar como que você aumenta, mas é muito simples. Então, é para você ter uma ideia do tamanho das medidas da peça. Então, com a agulha de crochê número 8, eu vou pegar o meu fio aqui. Você vai trabalhar a peça no sentido vertical, você não trabalha na horizontal, então nós vamos trabalhar daqui para cima. Por isso que você pode aumentar a peça tanto na altura quanto na largura. Na altura você aumenta o número de correntinhas de base e na altura o número de carreiras que você trabalha do ponto fantasia. Então, para iniciar, você vai precisar de uma correntinha de 26 pontos. Para este tamanho de peça que eu fiz, 26 pontos. Então, não tem muito segredo. Você faz o nozinho inicial e trabalha a correntinha normalmente. Então, 2, 3, 25, 26. Trabalhei 26 correntinhas de base, que é o início da peça. Depois da 26ª correntinha, você trabalha uma correntinha de subida e volta trabalhando nesta correntinha de base apenas em pontos baixos, normalmente trabalhando no centro da correntinha e pegando o ponto baixo aqui no centro, até chegar no final dessa correntinha de base. Cheguei no último ponto das 26 correntinhas, então vou trabalhar o último ponto baixo. Faço uma correntinha para a subida da próxima carreira e viro o trabalho sempre da direita para a esquerda. Então, eu faço este movimento. Agora, nós vamos trabalhar sempre todas as carreiras da seguinte forma. Eu introduzo aqui, faço um ponto baixíssimo, laço e trabalho meio ponto alto. Como que é o meio ponto alto? Depois que eu laço, eu fecho todos os pontos juntos. Então, um ponto baixíssimo, laço, introduzo e fecho todos os pontos juntos. Então, sempre será da mesma forma em todas as carreiras ida e volta. Introduzo, puxo e fecho. Esse é o ponto baixíssimo. Laço, introduzo, puxo e fecho os 3 fiozinhos que estão na agulha. Sempre da mesma forma, ponto baixíssimo, laço e faço meio ponto alto. Então, introduzo, faço baixíssimo e meio ponto alto até chegar no final da carreira. Eu estou chegando aqui no finalzinho da carreira, os últimos 2 pontos serão da seguinte forma: você faz um ponto baixíssimo. Aqui onde é o primeiro ponto que nós fizemos, laça e termina sempre com um meio ponto alto.
Então, a carreira sempre vai ser dessa forma, por isso que você também precisa de números pares na quantidade de correntinhas. Laça, essa foi a primeira carreira de do ponto fantasia, ponto baixíssimo e meio ponto alto, ponto baixíssimo e meio ponto alto. Quando eu virar o trabalho, aí sim vocês vão começar a enxergar aquele fio que fica por cima. Ele vai ficar sempre no lado avesso da carreira. A volta do ponto é igual como nós começamos. Eu vou introduzir aqui no primeiro buraquinho que forma da carreira e trabalhar um ponto baixíssimo. Laço, introduzo aqui e trabalho meio ponto alto. Para que você saiba se a carreira está ficando correta ou não, se você não esqueceu, errou o ponto, todos os fiozinhos eles vão seguir uma forma linear, fica um por cima do outro. Então, eu trabalho meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto. Então, o ponto baixíssimo, ele fica no comecinho aqui do ponto e o meio ponto alto na cabeça daquele fiozinho. E aí, automaticamente, vai se formando no lado de trás aqueles fiozinhos. Aqui eu já tenho um retângulo pronto, que vai ser da peça. Já trabalhei as carreiras do ponto fantasia. Você vai sempre fazer... Eu conto as carreiras pelo número de fiozinhos que eu tenho. Nessa peça aqui, do tamanho que eu falei pra vocês, eu fiquei com 10 fiozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No total, para atingir aquele tamanho que eu mostrei pra vocês. Então, aqui eu cheguei na última carreira do ponto. Vou trabalhar aquela correntinha de virada. E vou fazer a última carreira de finalização. Agora, é importante que existe um segredinho para a lateral. Agora, você vai trabalhar uma carreira de ponto baixo normal nesta última carreira. Aonde nós fazíamos um ponto baixíssimo e meio ponto alto, você vai fazer somente o ponto baixo, pegando nos mesmos lugares. O que é importante? Reparem que o ponto baixo está aqui, aquela primeira carreira que nós fizemos de início, que tinha uma correntinha e ponto baixo, as duas carreiras estão no lado direito. Este é o lado avesso e aqui o lado direito. Então, quando você for trabalhar esta carreira de pontos baixos, caso você esteja fazendo uma peça maior ou menor, você precisa reparar que as duas carreiras de pontos baixos precisam estar iguais, do mesmo lado. E aí, aqui você trabalha pegando, então, em todos os buraquinhos que nós fizemos o ponto fantasia, você faz igual, pegando toda em pontos baixos até chegar no final. Vou fazer o último ponto baixo da carreira. Você tem que pegar esse último ponto baixo bem na pontinha aqui do retângulo. Fiz, então, a última carreira, que é uma carreira inteira de pontos baixos, pegando no finalzinho da carreira do ponto fantasia. Agora, eu trabalho uma correntinha para virar o trabalho. E agora sim, vem o segredo que eu falei para vocês a respeito de como que nós fazemos a lateral. Você vai trabalhar primeiro somente um ponto baixo aqui na ponta desta parte. Agora, em todos os buraquinhos, você vai fazer da seguinte forma. Você introduz, olha, eu estou introduzindo no mesmo local que eu fiz aquele primeiro ponto baixo, não no próximo. Introduzo no mesmo, saio do lado de lá, puxo o fio e faço um ponto baixo. Introduzo, saio com a agulha para o outro lado e trabalho o ponto baixo. Reparem que eu estou trabalhando não pegando por cima e sempre pela lateral, que na verdade é como se fosse, eu vou subir uma parede de uma carreira só para formar a lateral da bolsa. Então, eu introduzo e saio no próximo buraco, faço ponto baixo. Introduzo e saio no próximo. E dessa forma, você vai formando essa lateral, onde nós vamos costurar para formar a lateral da bolsa mesmo. Então, todos os pontos você precisa fazer desta forma, de novo, até chegar no final, trabalhando assim até chegar no final da carreira. Eu estou chegando aqui no finalzinho da carreira, nos últimos pontos, trabalho ponto baixo. E agora eu vou chegar no último ponto. No último ponto, a mesma coisa que nós fizemos no primeiro. Um ponto baixo aqui, puxo. Reparem que vai formar uma parede nessa lateral.
faço uma correntinha para o arremate e deixem o fio mais ou menos longo, que nós vamos utilizar esse próprio fio para fazer a costura da lateral. Então, aqui eu terminei, fiz toda essa lateral trabalhada desta forma. E agora, nós precisamos fazer a mesma coisa na parte inferior desta peça. Só que nós ainda não temos o fio ali. Então, o que você vai fazer? Coloca o fio aqui na agulha. Você vai trabalhar pelo lado avesso, igual nós fizemos deste lado aqui. Você precisa deixar um fio suficiente para depois fazer o arremate. Exatamente aqui no primeiro pontinho, você já trabalha o primeiro ponto baixo. Eu primeiro ponho o fio e daí faço o ponto baixo. E agora, de novo, nós vamos fazer em todos os buraquinhos. Eu até vou deixar meio de lado para ficar mais fácil de identificar, ó. Eu introduzo a agulha, passo para o próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Introduzo a agulha, passo para o próximo ponto e faço o ponto baixo. Agora, a mesma coisa em toda a lateral, até você chegar do outro lado e novamente faz o arremate, deixando este fio mais longo, que é para que você possa fazer a costura. Já fiz o acabamento dos dois lados, a lateral dos dois lados, tá? Com aqueles fios mais longos que nós deixamos para costura. Vem uma parte importante que vocês precisam tomar cuidado. Na hora de costurar, você precisa pôr a peça para o lado direito da bolsa. O lado direito é sempre onde está o ponto baixo e a paredinha da lateral, que fica para cá, ela tem que ficar para baixo. Agora, você vai juntar estas duas partes aqui. E nós vamos costurar. Primeiro, eu vou pôr aqui na agulha. Minha agulha, ela é de ponta redonda. Você encontra essa agulha também no nosso site, mas ela é uma agulha de tapeçaria normal. Então, quando você faz a costura, você vai costurar sempre pelo lado avesso. Com aquele fio que nós deixamos aqui, eu gosto de costurar da direita para a esquerda, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho na outra lateral e agora você vai costurar com pontos comuns, pontos de alinhavo. Sempre pegando pelo fiozinho que fica do finalzinho aqui da correntinha, um de cada lado. Então, eu pego um do lado de lá e um do lado de cá. E fecho, e aperto bem a costura para ela ficar bem fechadinha. Então, aqui não tem muito segredo. Você puxa e vai formando, então, a costura com aquele fio. Por isso a importância de a gente já deixar o fio longo, porque ele facilita bastante, você tem um arremate a menos para fazer. E você vai trabalhando, então, essa lateral, sempre costurando aqui. É bem rápido de fazer esta parte, eu vou fazer até o final para vocês verem como é que vai ficar. Então, eu pego sempre um fiozinho do lado de lá e o fio de dentro, os dois fios de dentro que ficam dessa correntinha aparente aqui do ponto baixo, da última carreira. Cheguei no final da costura, pego o último ponto, então a costura aqui já está pronta. Agora, eu venho aqui na lateral e já passo por dentro, porque fica mais fácil de arrematar aqui do que depois que você virar a bolsa para o lado direito. Lembre-se que nós estamos costurando pelo lado avesso. Então, eu vou passar aqui por dentro. Isso aqui é só o arremate do fio, onde eu estou escondendo a ponta. Eu gosto de esconder uma ponta mais longa, para que não tenha perigo de nunca soltar durante o uso. Terminei. Vocês viram até que sobrou um pedaço razoável, mas não deixem o fio muito curto, porque às vezes falta fio para você costurar. Então, já terminei aqui. Agora, deste lado, o que eu gosto de fazer? Lembrem-se que esses dois fios que ficaram menores aqui, eles são os fios de início. Então, antes de iniciar a costura, eu já coloco aqui na agulha e já faço o arremate deles para facilitar. Eu já arremato e já corto a ponta para que fique mais fácil. Então, já arrematei, já corto essa pontinha.
e vou fazer a mesma coisa deste lado. Por isso que essas pontas de início, é bom que você não deixe muito curta, para que depois não fique ruim de fazer esconder as pontinhas aqui. Então, você vai fazer isso dos dois lados, e costurar dos dois lados, passar o fio aqui por dentro, então, costurar a lateral do mesmo jeito. Você encosta aquela paredinha que nós formamos e costura até chegar aqui embaixo e esconde a ponta. Já costurei as duas laterais, já escondi as pontinhas e aqui eu tô do lado avesso. Agora eu vou virar a peça pro lado direito. Que vai formar a minha lateral. Tá vendo que ela fica um alto relevo aqui? Eu gostei dessa parte justamente porque forma este relevo, fica um detalhe bem bacana. Aonde nós costuramos, vira uma espécie de um trançado e fica aquela parede formando este relevo. Agora, nós vamos fazer o acabamento final, a finalização da peça. Aqui em cima, nós vamos trabalhar 4 carreiras de pontos baixíssimos. Eu nem fiz nó, eu deixo uma ponta mais ou menos grande só para poder arrematar depois. Eu começo sempre nessa lateral, que é o início da peça. Puxo o fio aqui para dentro. E agora eu vou pegando em todos os pontos, formando ponto baixíssimo. Então, o primeiro pontinho vem aqui, puxo só para ele ficar bem arrematado. E agora, você vai fazer pontos baixíssimos por toda a extensão da peça. Existe uma regra para introduzir o fio? Não, mas você precisa pegar sempre o máximo possível na beirada do crochê. Não pode descer demais a agulha. E você vai pegando, então, nesses pontos que nós fizemos do ponto fantasia, trabalhando o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é só introduzir a agulha, laçar lá atrás e puxar. Introduz, laça e puxa. Então, desta forma, você vai trabalhar 4 carreiras por toda a extensão. Chegando no início da carreira, você já vem direto, não precisa arrematar e subir com correntinha. Você já pega direto para formar essas 4 carreiras. Então, agora eu vou fazer estas 4 carreiras, vou fazer toda a finalização aqui para mostrar como que eu pus a alça. Eu estou chegando aqui no finalzinho. Eu quero até mostrar que eu pego o ponto baixíssimo sempre no fiozinho da carreira de baixo, tá? Você não pega aqui, você vai pegar aqui, vai fazer as 4 carreiras de pontos baixíssimos na abertura da bolsa. Então, como eu cheguei aqui no final, eu vou fazer o último ponto, eu puxo, deixo um fiozinho maior, para poder fazer o arremate. Puxo este fio, coloco na agulha. E aqui, eu faço da seguinte forma, eu passo aqui por baixo, venho pra cá, ok? Viro pra dentro. Este é o fio inicial que nós fizemos do ponto baixíssimo. E aí, aqui eu passo por dentro, com certo cuidado, pra esconder essa pontinha. E daí, você precisa esconder aquela outra ponta também, que foi a ponta inicial desta carreira de pontos baixíssimos. Então, você deve trabalhar 4 carreiras de pontos baixíssimos na abertura da bolsa. Quando você faz essas 4 carreiras, automaticamente a peça, ela vai fechar aqui em cima e ela fica mais durinha. É uma situação engraçada, que enquanto você está sem essa parte superior, ela fica molenga. Quando você trabalha essas carreiras superiores, ela já encorpa e fica mais gordinha e mais firme também, mais durinha. O ponto baixíssimo, ele consegue deixar desse jeitinho aqui. Com a linha de costura, você vai fazer, então, o acabamento aqui da parte interna, que o botão de imantado, ele tem essas argolinhas aqui do lado para você costurar. Com a linha de costura e a agulha fina, você costura sempre bem aqui no centro. Vou mostrar como que ficou a minha. Não tem muito segredo, você costura, vou tirar o plástico rolho daqui. Então, você costura exatamente no centro.
Agora eu vou explicar como é que eu fiz essa alça. Você pode utilizar vários tipos de alça, você pode pôr alça de corrente acrílica, você pode fazer uma alça do próprio crochê. Se você for fazer a de corrente acrílica, você precisa ou de uma argola mosquetão como essa, onde você vai apenas enroscar aqui na lateral. Você vem no último pontinho aqui do ponto baixíssimo, procura onde tem um buraquinho, passa a argola mosquetão para os dois lados. E aí, você pode encaixar esta argola, esta alça de corrente acrílica. Esta é uma opção que eu fiz nas peças onde eu coloquei nas fotos. A outra opção que eu vou mostrar para vocês, que eu achei que ficou bem bacana, foi a da alça de corda, onde eu primeiro coloquei os dois porta-alça, e depois você precisa encaixar a argolinha aqui no porta-alça. Por isso que você vai precisar de um alicate de ponta fina. Eu vou pegar a alça aqui. Então, as duas alças de corda, elas já vêm com o mosquetinho e a argola. E você precisa, então, do porta-alça, que é esse suporte com uma chapinha. E agora eu vou mostrar como você precisa colocar esse suporte. São 4, lógico. Depois de já costurar o botão imantado, ele vai estar bem aqui no centro, né? Eu coloquei o porta-alça exatamente no centro e coloquei ele bem na ponta da bolsa. Ele tem essas duas garrinhas aqui, esses dois ferrinhos. Você precisa encaixar no meio do crochê para que ele entre na trama. Então, ele fica desse jeito aqui. E o outro, você precisa, obviamente, contar e medir se está exatamente igual. Aqui eu vou fazer a olho, mas você deve contar o número de pontos para que fique exato. Então, depois que você encaixa, você já vê se os dois estão alinhados e se está certo a distância nas laterais. Depois que você pôs ele aqui, ó, a garrinha ela aparece pro lado de cá. Você vai pegar esta chapinha, colocar aqui, eu vou abrir mais para que vocês consigam ver, colocar a chapinha do lado de cá, do lado interno da peça, pressionar, e aí com o alicate, com o alicate de bico, você vai vir aqui e vai começar a trazer para fora essa garrinha. Isso aqui precisa ser feito com certo cuidado, para que a garrinha fique bem presa nesta parte aqui. Então, você vai girando ela com cuidado e trazendo as duas garrinhas para o lado interno da peça. E também para que não machuque nem sua mão e nem os objetos que você coloque na parte interna da peça, quanto mais você traz para fora, mais perfeita ela vai ficando. Então, você vai apertando aqui, ó, e ela vai prendendo o suporte do porta-alça aqui na parte interna. Então, já terminei de colocar. Dessa forma, não machuca, ele fica bem rente ao crochê. Eu vou apertar essa aqui um pouquinho mais. E fica desta forma no lado direito da peça. E aí, você vem aqui com o mosquetinho, enrosca ele no porta-alça. E aí, agora, é só colocar a alça do outro lado. Eu vou mostrar aqui a que está pronta. Ela vai ficar desta forma aqui, os dois suportes de um lado e os dois suportes do outro. Quando você prende um suporte, fica mais fácil de um lado, porque aí você consegue medir exatamente, ó, se vocês olharem aqui, está exatamente na mesma distância um do outro, com o botão imantado já preso aqui. Essa bolsa não necessita de forro, ela fica com um ponto bem fechado. Mas caso você vá colocar o forro, você pode então descer um pouquinho mais, uma carreira para baixo,
este suporte do porta-alça e esconder com o forro. Eu acho que não tem necessidade, porque o crochê ele fica bem fechadinho e daí já esconde naturalmente os suportes. Este kit estará à venda no nosso site por tempo limitado, então se você quiser aproveitar, já entre lá para poder adquirir o kit, que você pode escolher a cor do fio e a alça sempre será de corda preta. Qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa aula. Se gostou, já coloque um curtir, que isso nos ajuda na divulgação. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades. E até a próxima!